Olá, nós estamos aqui no consultório do Dr. Ricardo José Rodrigues, ele é médico cardiologista e nós vamos falar sobre as principais doenças do coração. Doutor, quais são as principais doenças do coração? Talvez a principal doença seja a manifestação clínica de uma doença chamada aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que começa já na primeira infância, com deposição de colesterol na região do endotélio. O endotélio é o tapete do vaso, eu vou mostrar aqui para você como é que isso funciona. E ao longo do tempo, o colesterol ele vai se depositando nas artérias do corpo todo. No entanto, no cérebro e particularmente no coração, essa deposição tem uma importância maior, porque pode levar a derrame no cérebro e a infarto no coração. Então, observe que por estas artérias, elas terem uma capacidade de manter o fluxo sanguíneo até que haja uma obstrução muito importante, nós teremos ao longo da vida do paciente deposição constante e inflamação da artéria e o paciente persiste totalmente assintomático. Então aí entra a cardiologia preventiva, ou seja, nós dispomos de algumas ferramentas para identificar essa aterosclerose ainda na fase em que o paciente é assintomático. Nós chamamos isso de fase subclínica. Esse é o objetivo da cardiologia preventiva. Nós temos alguns instrumentos, inclusive alguns estatísticos. É possível hoje, com um exame clínico simples e com uma dosagem de colesterol e uma medição da pressão arterial, prever a chance de infarto em 10 anos, através de um exame clínico. E, juntamente com estas ferramentas, nós temos o teste de esforço, que é um teste bastante simples, em que a pessoa anda na esteira, corre, e nós avaliaremos a alteração no eletrocardiograma causada por esta obstrução. Temos o ecoestresse, que é um ultrassom do coração, onde o coração está bastante acelerado. Nós também conseguiremos observar se vai faltar sangue devido a essa obstrução, antes do paciente ter sintomas. E nós temos, complementando, um exame chamado angiotomografia. A angiotomografia tem suas indicações precisas, mas eu vou frisar a função desse exame. A função é identificar a placa ainda na sua fase precoce e quantificar a obstrução. Então é uma visão um pouco diferente do teste e do ecoestresse, que é o ultrassom do coração sob estresse. Enquanto o teste checa se falta sangue, a angiotomografia nos informa o quanto aquela artéria está obstruída, onde existe a placa aterosclerótica e inclusive nos informa se a placa é calcificada, ou seja, se ela já é velha, que é uma placa já amadurecida, mais estável, ou se ela ainda está em processo de formação, que é uma placa um pouco mais perigosa, que é responsável, na maioria das vezes, pelo infarto. Em que casos o senhor faz solicitação desse tipo de exame? Esse tipo de exame, ele na prevenção primária, vamos explicar o que é prevenção primária. Um paciente chega ao consultório e fala: quero fazer um check-up. Bom, o paciente não sente nada, é assintomático. Nós lançamos mão desse score, ou desses dois scores. Um chama MESA e o outro chama ASCVD. Esse score de MESA, ele pede que nós tenhamos a identificação ou a quantificação de quanto de cálcio tem nas coronárias. Nós lançamos no programa e aí vai sair a taxa, nós obteremos a taxa de infarto. Esse exame demonstra de uma maneira bem prática, sem inclusive injetar contraste, o quanto de placa que nós temos, com baixa irradiação. Eu considero em prevenção para paciente assintomático que esta seja a grande vantagem desse exame. Em qualquer idade? A gente seleciona, qualquer exame, a gente seleciona aquela população onde existe a maior probabilidade de haver a doença. Então, por exemplo, criança está excluída. Mas, por exemplo, um paciente de 40, 45 anos de idade, que seja assintomático, não sente nada no coração, ele joga futebol e etc. Mas ele fuma, por exemplo. E você usa o score, e o score ele fica intermediário, então vamos dizer que é alto risco. O alto risco é quando você lança no computador e sai lá, olha,
o seu paciente tem mais de 7,5% de chance em 10 anos de ter um infarto ou um derrame. Mas entre 5,5 e 7,5 é intermediário. Então o score de cálcio nessa situação te ajuda a evoluir para um paciente de alto risco ou confirmar que ele realmente é de baixo risco. Eu queria voltar só um pouquinho na sua fala. O senhor falou que desde criança pode-se aumentar, criar essas placas, Sim. né? Isso é causado pela má alimentação? Conjunto. Primeiro, durante a primeira infância, história familiar. Certo. Tem pessoas que nascem com colesterol já alto. Isso decorre de alguns defeitos em receptores no fígado em retirar o colesterol ruim e jogar para as fezes. Então, de uma maneira geral, chama-se hipercolesterolemia familiar heterozigótica, de maneira geral. Essas pessoas desenvolvem infarto antes dos 30 anos. Mas na maioria das vezes, a proliferação, o avanço da doença tem a ver com, hoje você tem muito adolescente fumando, bebendo, obeso, hipertenso, diabético. Então a doença evolui numa faixa etária que há 20 anos a gente não via. E a questão do cálcio, que o senhor citou sobre a questão de acumulação de cálcio, acontece por causa do quê? Essa lesão, ela é uma lesão inflamatória na realidade, não é só a deposição. A gente explica de uma maneira mais simples, mas não é só isso, existe uma inflamação, várias células aqui. Então essa placa ela passa durante a sua vida por estágios que a gente chama de agudização. Ela fica mais inflamada e depois ela cicatriza. Quando ela cicatriza, o cálcio vem e deposita. Então é um marcador de que existe a doença. Quanto mais cálcio eu tenho, mais doença eu tenho. Esse é o marcador. Mas o cálcio é através de ingestão de algum Isso tipo de aqui, alimento? não. Isso aqui é um fenômeno de agudização e cronificação. Não tem a ver com a ingestão de cálcio, não tem a ver com outra situação. Algumas doenças favorecem isso. Por exemplo, doença da paratireoide. Quando a paratireoide funciona muito rápido, o cálcio no sangue, mas são exceções. Certo. E o que o senhor falasse, nós vamos falar especificamente sobre esse exame, mas para se ter uma vida saudável, ter um coração sadio, como a pessoa deve agir preventivamente? Boa. Até 1999, considerava-se que metade dos pacientes infartados não tinham fator de risco. Okay? Metade não tinha fator de risco. Ou seja, o paciente estava lá na unidade coronariana, tinha 45 anos, mas não fumava, não bebia, não tinha história familiar, nem nada. Isso gerou um estudo chamado InterHeart, que foi publicado em 2004, onde se estudaram 15 mil doentes infartados e 15 mil controles, aproximadamente os números. Aí se descobriu que uma situação chamada fator psicossocial era tão importante ou mais do que diabetes como fator de risco. Então, o que é fator psicossocial? Seria um fator psicossocial positivo quando o paciente respondesse sim a uma das seguintes perguntas. Por exemplo, você considera desadaptado em casa, no trabalho? Faliu no último ano? Separou-se no último ano? Teve a morte de um ente querido no último ano? Teve um quadro depressivo no último ano? Se a resposta for sim, então era considerado estressado. O grupo infartado tinha 3 vezes mais sim do que o não infartado. Então, entre aquele número de mais da metade não tinha fator de risco, ele caiu para menos de 5% nesse estudo. Então, os fatores de risco mais importantes, que é aquela variável que nós temos que combater para que o infarto não venha, para que possamos viver mais, então são colesterol alto, é bem alto, está acima de 300. Tabagismo, fator psicossocial, que seria o terceiro, diabetes, obesidade, hipertensão arterial e sedentarismo. Esses são os principais. E voltando a esses exames, então, a partir de que idade uma pessoa que não tem nenhum sintoma deve procurar um cardiologista para fazer pelo menos uma vez um exame preventivo? História familiar. Nós temos um exemplo, aqui na clínica tem vários, mas tem um que chama atenção. Um jovem de 34 anos teve 2 infartos já, foi operado 2 vezes.
Só que ele tem história familiar. Provavelmente, se ele tivesse feito um colesterol na primeira infância, ele já começaria a tratar, ou pelo menos na adolescência. Se o paciente não tem nenhum fator de risco, depois dos 40 anos a visita ao cardiologista é suficiente. Mas se ele tem fator de risco, por exemplo, nesse caso, de repente ele é hipertenso, é obeso, eventualmente diabético ou fuma, a gente pode até colocar entre 30 a 40 anos, tá? Mas se ele não tiver nenhum fator de risco acima de 40 anos, tem que olhar. E, doutor, recentemente eu vi 2 notícias sobre pessoas que foram jogar bolas, 2 rapazes morreram, né? Quantos anos? 30 e poucos, quase. Então, ao contrário do que a população pensa, a maioria das vezes, acima de 30 anos, é infarto, tá? É isso aqui. É isso aqui. Exceção são miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença que a pessoa já nasce, e umas doenças elétricas que a gente chama de canulopatias. Tá? Essa é a raridade. A miocardiopatia hipertrófica não é a raridade. Ela acontece. Mas na maioria das vezes, esse paciente acima de 30 anos é aterosclerose. Porque existe um despreparo muito grande, não tem aquecimento, não tem preparo para jogar futebol, só corre. E tem alguns tabagistas que no intervalo do primeiro e segundo tempo fumam. E o cigarro faz assim na artéria. Você imagina se você já tem uma obstrução desse tipo. E a hora que fecha, fecha totalmente. Quando tem algum tipo de obstrução, ela aparece no resultado do colesterol, assim, Não. Altera o colesterol? Não altera. É só nesse tipo de exame? A angiotomografia apresenta essa... exato. Certo. Só que a angiotomografia, ela tem indicações específicas em paciente assintomático. É preciso que um desses exames que eu citei, teste de esforço, por exemplo, o eco-stress, me deu a probabilidade intermediária, ou probabilidade razoável, vamos falar assim, de que esse paciente tem a doença coronariana, para eu submeter. Porque todos os exames têm os seus prós e os seus contras. Seguramente a angiotomografia também tem seus contras, tem radiação, tem contraste, mas ela é muito útil quando bem usada. Se eu introduzo numa condição em que o paciente tem a possibilidade de ter a doença, é uma possibilidade razoável, é um exame muito bem-vindo. Particularmente quando aliado ao score de cálcio, eu consigo mudar a conduta. Um exemplo, o score de cálcio até 100 é normal, né? O desejável é 0, né? Até 100 é razoável. Eu estou atendendo um paciente de 40 anos, vem 0, eu posso, olha, o colesterol seu está um pouco alterado, mas nós podemos aguardar 1 ano para você mudar o estilo de vida e etc. Tá? Perfeito. Agora, se esse mesmo paciente vem com 500 de score de cálcio, quando o normal é 0, você já tem uma outra visão, olha, você já tem uma doença num estágio mais avançado, você vai precisar usar uma estatina numa dose um pouco mais elevada. E são exatamente as mesmas pessoas, porque a gente é diferente, cada um responde de maneira diferente aos fatores de risco, inclusive a questão do estresse. Então, nesse aspecto, ajuda muito. Mas é um exame que você precisa encaixar numa dinâmica. Né? Não é preciso, não tem nem indicação, fica fazendo tomografia em todo mundo que tem 40 anos, 50 anos, só para ver o que tem. Isso não existe. E qual o risco desse exame? A pessoa pode infartar? Nada. O exame que pega uma veia periférica, injeta contraste, tem a chance de alergia ao contraste, isso vale para qualquer medicamento. Porque não tem como fazer um teste para saber se a pessoa é alérgica ao contraste. Mas ele vale para todos, né? Para tomografia de cérebro, de tudo, né? Uhum. Então é um exame, assim, bastante interessante isso. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do depósito de gordura, né? Que a gente... Uma pessoa tem como reduzir esse depósito através, por exemplo, de caminhadas frequentes, ou ele, a partir do momento que ele está instalado, não só com medicação, que ele reduz ou não? Eu acho que é um conjunto. Na literatura, quando você tem colesterol LDL, que é um abaixo de 50, 40, você tem redução da placa. Exercício físico e algumas dietas também reduzem placa, particularmente quando você diminui bastante carboidrato, gordura e coloca mais proteína, embora isso seja controverso na literatura. Isso chama DASH, D-A-S-H, que é o nome da dieta que conseguiu fazer isso, que conseguiu com que o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ficou 15 anos coronariano sem cirurgia, sem nada, baseado nisso. No entanto, no dia a dia, o que vai valer é diminuir o estresse, exercício físico diário, pelo menos 30 minutos, e deixar o colesterol bem baixo. E se tiver obeso, tem que diminuir, se estiver estressado, tem que corrigir. Regride a doença, tá? Não vai regredir
para zero, Sim. regride. De todos esses fatores de risco que eu acho até mais plausível, diminuir o estresse não depende só da pessoa, né? Tem que mudar todo o contexto de vida para tentar administrar essa questão do estresse, né, doutor? Eu gosto muito nessa área de trabalhar com a psicologia cognitiva comportamental. Sim. Então eu entendo o estresse assim: você tem um estímulo nocivo ou estressante, você tem uma interpretação desse estímulo, você tem uma reação a ele. Eu vou dar um exemplo. Você está na sua casa 3 horas da manhã, tá? O telefone toca, você tem filho, o filho pode estar fora, todo mundo fica preocupado. Então o estímulo é o telefone. Aí você atende, a pessoa fala: olha, da casa, não é não. Ah, então desculpa, foi engano. Então você vai interpretar esse estímulo de uma maneira diferente. Você pode interpretar: onde já se viu, uma hora dessa, me ligar, eu passando esse bairro, isso vai ficar com uma baita de uma raiva. Ou você pode falar assim: graças a Deus não é nada. Essa é a interpretação. Decorre da interpretação. Quando você fica com raiva, você não dorme mais da noite. Se você falar: que bom que não é nada, você vira deita e dorme. Essa é a reação. Estresse, para mim, é isso. É aprender a interpretar o estímulo e dar uma reação. Positivar uma situação que poderia ser negativa. Claro, chama resiliência. Sim. Capacidade de administrar o estresse. Ou o estímulo nocivo. Sim. Isso, no meu ponto de vista, é o que mais tem dado resultado, com trabalhos, inclusive demonstrando áreas de ressonância no cérebro, etc. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre as mulheres. As mulheres estão tendo muitos problemas cardíacos. Elas estão porque elas estão fumando mais competitivas no mercado de trabalho, né, com dupla jornada, etc. E basicamente por isso, porque o estrógeno e a progesterona protege a mulher. Até 55 anos você tem uma proteção boa. Mas depois começa a empatar, né? Tabagismo, anticoncepcional. Então está tendo mais, sim, com certeza. E então, esse exame que a gente está conversando, que é um exame relativamente novo, né, essa angiotomografia das coronárias, ela serve para vocês verem a parte funcional, é isso? Anatômica. Anatômica. A gente vai ver isso aqui, o quanto que tem obstruído. Certo. E quando está obstruído, qual o tratamento que vocês... Sempre, inicialmente, é com medicamento e mudança comportamental. Sempre. Certo. Uma das poucas coisas que é sempre. Algumas exceções, se o paciente é muito sintomático ou se a placa é muito extensa, tipo 80% ou 90%. Aí o tratamento. Aí a gente solicita uma cineangiocoronariografia, que é o cateterismo cardíaco. E aqui a gente passa Perfeito. Na maioria das vezes eu coloco um stent ou faz uma cirurgia, etc. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o stent. Quando se instala um stent, ele não volta a fechar? Ele fica permanente? Não, o stent ele é bem seguro. O que ocorre eventualmente é uma reação exagerada à agressão que o stent faz na artéria. Porque ele é um metal, ele agride a artéria ali por um tempo. E quando existe essa reação exagerada, existe uma hipercicatrização, efeito coloide. Algumas pessoas cortam, e aí acaba fechando novamente e a gente dá a este fenômeno o nome de reestenose. Aí tem várias técnicas, colocar um stent dentro do outro, etc. Mas por aí fora. Tá certo. Eu só, então, para a gente encerrar, queria que o senhor desse uma orientação para as pessoas. Qual a melhor forma de se cuidar do seu coração? Vamos pensar então que o coração não é só um órgão, que ele está numa dinâmica geral. Que você não é só uma pessoa, você também está numa dinâmica geral. Eu acho que é melhor começar do todo para ir para o pequeno. Então, bom relacionamento, bom humor, se adaptar ao trabalho, procurar se adaptar ao estresse, fazer exercício físico, ter lazer. Lembrando que lazer é uma atividade que a gente faz sem objetivo de resultado, que de preferência traga alguma atividade física e que tenha prazer. Esse é o conceito de lazer. Comer bem. Comer bem significa pelo menos 4, 5 verduras com fruta todo dia, beber água, e dormir bem. Quem dorme mais de 9 horas tem mais infarto, quem dorme menos de 5 horas, idem. Cada um tem o seu ciclo, mas em torno de 7 a 8 horas é o ideal. Manter peso, 30 minutos de exercício todo dia acelera e melhora o endotélio, então a função do vaso melhora com isso.
Se você mantém peso, tem menos diabetes. Se você come menos sal, tem menos hipertensão. Eu acho que é basicamente isso. Hoje em dia, você não tem a dúvida. O tratamento de angiotoma, excelente exame, stent, cirurgia cardíaca, tudo isso é muito bom. Mas nos países subdesenvolvidos, apesar de toda a tecnologia, a doença que nós conversamos, a aterosclerose, está aumentando. Ah, mas como? Simples. Aumentou demais o estresse e aumentou demais a obesidade. Se aumenta o estresse e a obesidade, consequentemente se aumenta a hipertensão, se aumenta a diabetes. Então se aumentou o número de pessoas que precisam desse tipo de tratamento, particularmente nos países subdesenvolvidos. Acho que resumindo é isso. Cuidar bem do coração, cuidar da cabeça, da ser feliz, né? Eu acredito que seja depois do tabagismo, é o pior, né? É o fator de risco mais importante. Você vê como o tabagismo é responsável por 2/3 das mortes cardiovasculares no mundo. No mundo. 2/3. Cada 100 pessoas, 30 tem como fator de risco o tabagismo. Que do nosso ponto de vista é o pior. Porque o colesterol é importante, mas é importante quando ele é muito alto. E tem aquela doença que eu expliquei da hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética que aparece em cada 500 nascidos vivos, você vai encontrar um caso. Então não é frequente. Eu tenho alguns pacientes aqui que têm colesterol de 700, 500, mas não é frequente. Frequente mesmo é tabagismo, estresse, obesidade e diabetes. Obrigada. Cara,